Amém. Que a luz de Deus brilhe mais e mais nos nossos corações. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 1, na continuação do texto que compartilhamos com os irmãos hoje pela manhã. Os irmãos encontrarão o cântico de Zacarias. Lucas capítulo 1, a partir do verso 67. Lucas 1, de 67 a 80, cântico de Zacarias, pai de João Batista. Diz a palavra do Senhor, que Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Senhor, de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, a aurora lá do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Pai querido, Tu conheces os nossos corações e Tu sabes perfeitamente como cada um de nós chegamos aqui, neste templo, neste santuário, nesta noite. E pedimos a Deus que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades nesta noite e que Tu ministres aos nossos corações aquilo que cada um de nós precisamos receber de Ti. Nós Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, este lindo cântico de Zacarias foi proferido depois de um tempo em que, como vimos hoje pela manhã, ele permaneceu mudo, sem poder falar, desde que tivera a visão do anjo Gabriel junto ao altar do incenso. Quando Zacarias foi oferecer o incenso, Gabriel se apresentou a ele ao lado do altar e disse que as suas orações haviam sido ouvidas por Deus e ele e Isabel teriam um filho que precederia o Messias, que precederia o Salvador e prepararia, portanto, o caminho para o ministério de Jesus. Justamente por não acreditar, por vacilar na sua fé naquele momento, Gabriel lhe disse: porque você não acreditou nas minhas palavras, você ficará mudo até o nascimento do menino. E quando o menino nasceu, depois do 8º dia, foram circuncidá-lo e então queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias,
Mas a mãe disse: não, ele se chamará João, porque Gabriel, o anjo, já havia dito que o menino se chamaria João. E os vizinhos, os amigos, parentes, familiares disseram: mas vocês não têm ninguém na família com esse nome, por que daria o nome de João? E então fizeram a mesma pergunta ao pai, e o pai pediu uma tabuinha, e nessa tabuinha ele escreveu: o nome dele é João. E naquele momento os seus lábios se soltaram e ele começou a louvar a Deus, começou a bendizer o Senhor. E ele então proferiu este cântico tão lindo que acabamos de ler neste momento. Movido pelo Espírito Santo, Zacarias não apenas louvou a Deus, mas profetizou a respeito da vinda do Messias, a respeito daquilo que nós encontraríamos no Messias, a respeito da obra que o Messias haveria de realizar. Messias enviado por Deus, da descendência de Davi, este enviado por Deus para fazer algumas coisas. Neste texto nós temos uma ideia da missão do Messias, da missão do Salvador. Vejamos o que Jesus veio fazer. Jesus veio ao mundo para fazer surgir uma poderosa salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta no versículo 69. Lucas registra a palavra de Zacarias: e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. Fez surgir uma salvação poderosa. Salvação de quê? Salvação dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falíveis, e não poderíamos salvar a nós mesmos, justamente por sermos pecadores. E a essência da mensagem do Natal é justamente esta: o ser humano não pode salvar a si mesmo, o mundo não pode salvar a si mesmo, por causa dos seus pecados. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. Deus estabeleceu um alvo para nós, um alvo de vida, e quando nós não atingimos, quando nós não alcançamos esse alvo de Deus para nós, estamos pecando. E isso não é privilégio de alguns em detrimento de outros, isso é privilégio, na verdade, de todo ser humano, porque a Bíblia diz, a Bíblia garante que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, está incluindo a mim, a você, está incluindo cada um de nós. Deus enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados, para perdoar a nossa dívida impagável. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Você vai encontrar a palavra do Senhor. Colossenses 2, de 13 a 15, Paulo afirma: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Todo escrito de dívida que havia contra nós, justamente por conta dos nossos pecados, por não conseguirmos cumprir plenamente a lei de Deus, toda essa dívida foi cravada na cruz. Jesus perdoou os nossos pecados através da sua obra na cruz. O ser humano precisa saber que Deus já acertou as contas com ele,
A reconciliação bancária é feita para se descobrir onde está a diferença. Deus já quitou tudo em Jesus, mas o ser humano continua procurando a diferença. Deus já quitou a dívida. O que eu e você precisamos fazer, o que todo ser humano precisa fazer, o que, graças a Deus, muitos de nós aqui já fizemos, é simplesmente tomarmos posse do perdão que Deus nos outorgou, nos concedeu por meio da vinda do seu Filho a esse mundo para nos salvar. Portanto, Ele veio para manifestar uma poderosa salvação. Porque é uma salvação poderosa, porque ela transforma a nossa vida. Enquanto caminhamos para a eternidade, quando estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, e como ansiamos por esse dia, como desejamos por esse dia, quando estaremos para sempre com Jesus. Enquanto caminhamos até lá, o Senhor vai trabalhando em nós, manifestando o seu poder no nosso caráter, na nossa vida, para vivermos e ajustarmos a nossa vida de acordo com o seu propósito, a fim de nos prepararmos para a eternidade. Tudo que estamos fazendo aqui, na verdade, é um grande ensaio para a eternidade. Recentemente, na confraternização do Coro Capunga, eu estava falando aos nossos coristas queridos que, na verdade, todos nós estamos aqui apenas ensaiando. O que conta, de fato, é o que vamos fazer lá no céu, lá na eternidade. Tudo o que fazemos aqui é só uma preparação para aquele grande dia, quando estaremos com o Senhor para sempre, adorando e bendizendo o seu nome por todo sempre. O Senhor Jesus manifestou uma poderosa salvação na casa de Davi. Ele trouxe uma poderosa salvação capaz de começar esta obra de transformação da nossa vida e então perdoar os nossos pecados, conceder-nos a garantia da nossa redenção, da nossa salvação, e começar então a nos preparar para a eternidade, para estarmos para sempre com Ele. Mas o Senhor veio também trazer luz em meio às trevas. O verso 79, mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, verso 79. A palavra de Deus nos diz: para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. O Messias veio para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte. Ele veio cumprir a profecia de Isaías. Em Isaías capítulo 9, verso 2, nós encontramos a profecia que diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra de grande escuridão, aqueles que habitavam na terra da sombra da morte. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 9, verso 2. E Mateus faz um link, faz uma ligação entre esta profecia no seu evangelho. Você pode abrir Mateus capítulo 4, versos 12 a 16. Você vai encontrar a referência de Mateus a essa mesma profecia de Isaías. Mateus 4, versos 12 a 16, nos diz que ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Jesus pôde dizer a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. O Messias veio ao mundo para iluminar a humanidade, para clarear o entendimento da humanidade. A escuridão é terrível. Na escuridão as pessoas tropeçam, caem, derrubam, ficam sem rumo, sem direção, não sabem para onde estão andando. A palavra de Deus nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Não é assim o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde estão tropeçando. Você não precisa viver na escuridão. Coloque luz no seu caminho, coloque Jesus na sua vida. Há pelo menos duas maneiras de estar na escuridão: pela ausência de luz ou pela incapacidade de enxergar. Pela ausência de luz ou pela incapacidade de enxergar. O problema não está apenas na falta de luz, mas na incapacidade do ser humano em enxergar. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão cegas para ver a Deus, para ver a solução de Deus para as suas vidas. Estão cegas para enxergar a si mesmas e enxergar os seus próprios erros e pecados. Jesus proferiu um lamento sobre Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Os teus olhos estão encobertos, estão vendados. Ah, se tu ao menos neste dia pudesse ver o que te poderia trazer a paz. Como é difícil viver em trevas. Jesus veio para iluminar, para clarear, para trazer luz. O mundo está transtornado porque vive num constante blackout espiritual, com a ausência de luz que lhe permita ver o seu real estado de perdição eterna diante de Deus. No Salmo 19, verso 12, o salmista faz uma pergunta que deve estar na nossa mente, no nosso coração o tempo todo: quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Jesus é a luz do mundo para nos ajudar a discernir os nossos erros, para clarear o nosso entendimento, para verificarmos exatamente onde estamos falhando. E a nossa oração é que você possa ter a luz de Cristo brilhando no seu coração, para que você possa enxergar tudo aquilo que precisa ser tratado, resolvido na presença do Senhor. Jesus veio para tirar você do caminho tenebroso, escuro, e colocá-lo num caminho de paz, onde há segurança, onde você pode enxergar a sua presença junto a você em todo o tempo e em todos os momentos da sua vida. Mas se a missão do Messias é trazer salvação, é trazer a luz de Deus, a missão do Messias também é dirigir os nossos pés no caminho da paz. Verso 79 nos diz: para iluminar os que estão em trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Jesus veio para dirigir, para mostrar o rumo certo. A autossuficiência do ser humano tem feito com que ele ande pelos seus próprios caminhos. Na profecia de Isaías 53, capítulo 53, verso 6,
A palavra vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Os nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus. O nosso modo de agir nem sempre será o modo de agir de Deus. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer também em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor veio para nos fazer andar nos seus caminhos. E os caminhos de Deus são infinitamente melhores que os nossos. Ele veio para nos dirigir, mostrar direção para a nossa vida. Quando não temos uma direção, perdemos o rumo. Se você deixar Jesus dirigir a sua vida, Ele o conduzirá por um caminho de paz. Um caminho de paz. Diz o texto que Ele veio para nos dirigir pelos caminhos de paz. Não é qualquer caminho, é caminho de paz, da paz verdadeira, da paz que excede todo entendimento, que vai além de toda compreensão humana. É a paz de Deus, que guarda os nossos corações em meio às lutas e tribulações da vida. É a paz de Jesus, que disse: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é circunstancial, é uma paz que depende das circunstâncias. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo, porque eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Jesus veio ao mundo para nos trazer paz, paz verdadeira, paz autêntica. O caminho da paz é aquele que nos conduz até Deus. Esse caminho é o próprio Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus é a única maneira pela qual nós podemos nos achegar a Deus, podemos nos aproximar de Deus. Jesus veio ao mundo para dirigir o rumo da sua vida pelo caminho da paz, pois no final desse caminho existe um Deus maravilhoso à sua espera, de braços abertos para recebê-lo e conceder-lhe a salvação. A insegurança do ser humano deve-se especialmente ao fato de não saber o que encontrará no final da sua vida, no final do seu caminho, por não saber se está trilhando num caminho seguro ou não, por não saber se Deus estará lá no final para recebê-lo e para abraçá-lo. O caminho que Jesus tem para nós é um caminho seguro. Qual é o seu caminho? Deus fez tudo isso porque nos ama. Toda a obra que Jesus veio realizar foi realizada graças à entranhável misericórdia. Graças à entranhável misericórdia. Algo que mexeu com as entranhas de Deus, algo que mexeu com o sentimento mais profundo de Deus, do coração de Deus. Graças à sua entranhável misericórdia, Deus tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para nos salvar, para nos conceder salvação.
para nos conceder perdão para os nossos pecados, para iluminar a nossa vida e para nos fazer caminhar por caminhos de paz. A paz que advém da sua presença no nosso coração, na nossa vida, e que faz total diferença em nosso caminhar. Você quer este Cristo para você? Você deseja Jesus para você? Você deseja que Ele cumpra a obra que Ele veio realizar hoje na sua vida? Você deseja que Ele cumpra a sua missão na sua vida? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos neste instante para falarmos com Deus? Jesus está aqui. Ele tem recebido a nossa adoração desde o início do culto. Ele está aqui. E Ele quer cumprir aquilo que Ele veio fazer neste mundo. Ele quer cumprir na sua vida. Ele quer salvar você. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer tirar você das trevas. Quer abrir os seus olhos para que você possa ver o seu amor, ver a sua graça, ver os seus pecados que impedem que você tenha um relacionamento com Deus. Dar a você a oportunidade de dizer a Deus: Senhor, perdoa-me, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, transforma a minha vida. Eu quero esta poderosa salvação que há de transformar a minha vida e colocar-me no caminho de paz, da paz que excede todo o entendimento, da paz que não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Jesus no meu coração. Você quer Jesus para você? Você quer que Jesus cumpra na sua vida aquilo que Ele veio fazer neste mundo? Abra o seu coração para Ele.